indo, né, acompanhando, mediando, junto com o professor Luiz Augusto Rodrigues. Como ele disse, né, a gente está junto aí com muitas ações e aulas, atividades, orientandos e ciclos de pensamento que a gente tem feito, né. A gente vinha fazendo, evidentemente, presenciais, e pela LP Produções eu venho fazendo, desde que eu saí do Ministério da Cultura, também muitos ciclos de pensamento. O Pablo já esteve em alguns deles conosco, inclusive. Então, estamos muito felizes de receber vocês, contarmos hoje com o Pablo, a professora Laura Tavares, boa noite, muito bem-vinda, nesse ciclo Iluminare, debatendo temas transversais à cultura, porque a gente sabe que transversaliza, né? A gente vem discutindo as pautas ambientais, a gente teve lideranças indígenas fortíssimas aqui conosco, discutimos o mundo do trabalho também, com dois grandes palestrantes, a crise da política, a crise do capital, a educação, os cenários, né, na pós-pandemia, pelo professor Boaventura Souza Santos e outros tantos palestrantes que aqui estiveram conosco. E como disse o professor, quem quiser acessar, essas palestras estão à disposição nessas páginas do LABAC e do PP Cult, né, Programa de Pós-Graduação em Cultura e Territorialidades. Nessa palestra Dilemas e Crise da Educação na Pós-Pandemia, vou apresentar o professor Paulo Gentili, que possui graduação em Ciências da Educação na Universidade de Buenos Aires, na UBA, mestrado em Ciências Sociais com menção em Educação na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, na Flaxo, e doutorado em Ciências da Educação na Universidade de Buenos Aires, na UBA, professor de Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana, no PPFH, da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi secretário executivo do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, a CLACSO, membro do Conselho Superior da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, também foi diretor da Flaxo Brasil. Suas pesquisas da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, Flaxo, diretor americana, bem como processos de produção de desigualdade, diversas formas de exclusão no campo da educação. Publicou mais de 20 livros como organizador e 10 publicações como autor. Suas obras foram editadas no Brasil, na Argentina, na Espanha, na Venezuela, na Itália, em muitos países. É diretor e editor da revista Crítica e Emancipação, da Claxo. Tem proferido muitas palestras e cursos em mais de 25 países, coordenou e coordena atualmente diversas coleções de livros publicados por editoras e universidades de diversos países da América Latina. Atualmente é professor da UERJ e é também secretário de Cooperação Internacional e Ações Prioritárias do Ministério da Educação da Argentina. Então, muito bem-vindo, Pablo, agradecemos já de antemão a gente contar aqui com você, e passamos a palavra aí, após a sua explanação, sua palestra, né, Dilemas e Crise da Educação após Pandemia. Eu e o professor Luiz, como moderadores, a gente vai levantar algumas questões e as pessoas, vocês já podem ir se inscrevendo, enfim, né, pelo chat e explanando, falando. O professor Luiz Augusto vai explicar melhor, então, por que a gente escolheu, inclusive, essa plataforma Google Meet, para a gente se ver e poder falar, explanar nossas questões e provocações, perguntas, enfim, participar mais efetivamente, ainda que nessa forma digital online. Muito obrigada. Bom, boa noite a todas, a todos. É uma honra estar aqui nesse ciclo Iluminare. Agradeço a UF, ao LABAC, a minha querida amiga Ana Lúcia Pardo, a Luiz Augusto Rodrigues. Vejo aqui uma das pessoas que eu mais admiro, não apenas pela sua capacidade intelectual, seu sempre instigante e energético pensamento, sino também porque ela é uma excelente pessoa. No mundo acadêmico é bom ter bons pensadores e boas pensadoras. Sempre é bom alguém que pensa bem, mas também é bom encontrar boas pessoas solidárias, amigas, comprometidas, engajadas com as lutas e as causas populares, não apenas no Brasil, sino na América Latina, no mundo. E essa é a Laura Tavares. Quero agradecer muito a Laura que esteja aqui, porque há muito tempo que a gente não se encontra, e pelo menos nem que seja pelo vídeo, nessa forma tão diferente e ao mesmo tempo tão
tão habitual, que tanto temos nos apropriado nesses últimos meses, que é a gente se encontrar pelas câmeras e ficar perto estando longe. Então, muito obrigado. Esse ciclo Iluminare, que debate temas transversais à cultura, se convoca com esse lema, e particularmente nessa última conferência, depois de tantas e tantos debatedores e palestrantes tão importantes, muito mais importantes do que eu, e que trabalharam temas que certamente ajudam a poder posicionar ou discutir os desafios, os dilemas e a crise da educação na pós-pandemia, que é o tema desse último encontro. Vou começar compartilhando com vocês uma descoberta, não sei se uma descoberta, mas pelo menos uma certa compreensão que eu acabei tendo já no final da pandemia, com relação a um assunto que me incomodava enormemente. Não apenas no campo da educação, em todos os campos, porque foi uma metáfora que foi utilizada em muitas ocasiões, mas especialmente na educação, começou a se falar que a pandemia era uma grande explosão, ou metáforas parecidas, um terremoto, um tsunami, um processo de reviravolta, de transformação, que tinha colocado, tinha virado, transformado, revolucionado a nossa normalidade. Eu sempre me senti muito incômodo, apesar de entender que, sem dúvida nenhuma, a pandemia criava uma excepcionalidade totalmente desconhecida para nós, inesperada para nós, e, sem dúvida nenhuma, nos interpelava de uma forma muito cruel. O primeiro em reconhecer isso foi o Boaventura, com aquele extraordinário ensaio A Cruel Pedagogia do Vírus, mas ainda que a situação absolutamente excepcional da pandemia era nova e tinha como um elemento estruturador, constitutivo da sua genética a produção de morte, destruição, dor, sofrimento, abandono, humilhação. Apesar de tudo isso, essa metáfora da explosão me resultava extremamente incômoda. Pelo menos não pensava que era uma coisa mais complexa. E estava outro dia, umas 2 semanas atrás, estava na minha casa com uma das minhas filhas, tenho 4, e ela estava fazendo o que fazem boa parte do dia as crianças. Hoje, as crianças que têm possibilidade de fazer isso, claro, ela estava assistindo um vídeo pelo meu celular. E curiosamente, ela tem 3 anos, o nome dela é Bianca, e com 3 anos, como eles vão passando vão transitando por essa imensa hemeroteca, biblioteca, cineteca da rede com uma enorme facilidade, não sei por que motivo absolutamente incompreensível, ela chegou a um vídeo, um desenho animado de Tom e Jerry. Aqui se chama Tom e Jerry também. Bom, aqui no Brasil se chama aquele gato com um ratão. Sim. É um desenho animado que, claro, está totalmente fora da lógica dos desenhos animados atuais, que certamente são muito melhores, e que eu assistia quando tinha 3 anos. E eu comecei a observar ela assistindo Tom e Jerry, assistia, devo dizer, com pouco interesse, e de repente aconteceu uma coisa que permitiu eu entender o que era que me incomodava com a explosão pandêmica. E acontece que, como vocês sabem, o Tom e Jerry, ou pelo menos Laura, eu, Ana Lúcia, sabemos, porque assistíamos esse desenho animado, que o coitado do Tom, que é o gato, persegue o tempo todo o Jerry, que sempre consegue fugir. O rato é bom, o gato é ruim, mas naturalmente a simpatia sempre é com o coitado do gato, porque apesar do rato ser
a personagem boa da história, ele sacaneia o tempo todo o coitado do gato que fracassa, indefectivamente. E claro que se você é de esquerda, normalmente se solidariza muito mais com o gato que com o rato. Mas aí estava o coitado do Tom perseguindo o Jerry, até que ele faz o que sempre fazia para tentar matar alcançar o rato, que era jogar uma bomba. E não sei se vocês lembram, os que assistiam esse desenho, que quando Tom jogava uma bomba, acontecia sempre uma coisa muito diferente do que acontece quando alguém lança uma bomba. Quando você lança uma bomba, o que se gera é uma explosão que produz umas ondas que expandem, destruindo e movimentando tudo o que tem ao seu redor, dependendo da potência, naturalmente, da bomba. Mas no Tom e Jerry nunca acontecia isso. Quando Tom jogava uma bomba, nada se movimentava. A única coisa que acontecia era Tom ficar pelado. Ele perdia todos os pelos do seu corpo e ficava pelado. E tudo ficava no seu lugar. Algumas coisas machucavam um pouquinho, mas tudo ficava no lugar. Ou seja, era uma bomba que não exercia nenhum outro efeito que mostrar aquilo que não conseguíamos ver sem a bomba. E o interessante também desse desenho era que Tom só percebia que estava pelado quando ele olhava para si mesmo. Isso é uma coisa, é um recurso muito comum nos desenhos animados antigos. Vocês devem lembrar que muitos desenhos animados antigos, quando a personagem vai correndo e acaba o caminho e chega num precipício, a personagem corre e não cai, só cai na hora que olha para baixo. Se elas continuam correndo sem chão, não caem. O grande problema é quando olham. E assim, o gato acaba percebendo da sua nudez quando ele olha para si mesmo. E aí eu pensei, essa é a pandemia. A pandemia não é uma explosão, a pandemia é um processo que nos deixa nu, que mostra. E não muda a normalidade, mostra a normalidade, exhibe a normalidade. E exhibe a normalidade e nós a observamos quando olhamos para ela, sem nenhum tipo de mediação, de discurso ou de interpretação. Porque ele está aí. Isso é o que a pandemia fez. Mostrar o que somos. E mostrar tudo. O que falta, o que não temos, o que devemos, o nosso déficit, e fundamentalmente os nossos déficits democráticos. Mas também a pandemia, como vamos ver depois, mostrou coisas boas que acontecem na nossa sociedade. Redes de solidariedade, de luta, de mobilização, de organização, que também estavam nessa normalidade, mas silenciadas, apagadas, destituídas de importância, de relevância. Por isso, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que para entender o que vai acontecer, o que pode acontecer com a educação e os desafios da educação na pós-pandemia, temos que entender o que aconteceu com a educação na pandemia. E o que a pandemia colocou foi em evidência processos que há muito tempo estamos discutindo e analisando e que agora ficaram evidentes para todo mundo. E que não podem ser mais ocultos, ou negados, ou silenciados. Aliás, esperamos que não possam ser mais ocultos, negados ou silenciados, porque sabemos que as nossas sociedades têm uma capacidade enorme para restituir o poder e as formas de silenciamento dos processos que colocam em evidência as formas brutais de execução dos processos de exclusão, de produção de desigualdade, de injustiça. Mas, a princípio, ninguém, por exemplo, conseguiu deixar de reconhecer que, apesar de que na América Latina e no mundo milhões e milhões de crianças estão na escola, suas oportunidades de acesso às experiências de escolarização são muito diversas.
uma questão absolutamente óbvia, que estamos discutindo há muitos anos. O grande processo, isso há 20 anos, pelo menos estamos destacando isso, quando, especialmente alguns países da América Latina e da África, que estavam profundamente rezagados com o seu desenvolvimento educacional, começaram a ter processos democráticos que incluíram dentro do sistema educacional milhões de crianças, meninas, meninos e jovens que estavam historicamente excluídos. Isso aqui no Brasil, em boa medida, foi a interpretação desse fenômeno no Brasil. Quem fez da forma mais apologética foi, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, o ministro da Educação, como chama? Como é, Laura? Paulo Renato, ainda que estou conseguindo aprender leitura labial, porque não saiu toda a voz. Mas Paulo Renato de Souza expressava isso com muita clareza quando ele dizia: o Brasil viveu uma revolução democrática da educação porque nós temos taxas de educacional muito semelhantes aos países mais desenvolvidos do mundo. De certa forma, ainda que criticável, a afirmação de Paulo Renato era correta num ponto, pelo menos no ponto matemático. A porcentagem era muito parecida. Mas o que nós tentávamos destacar, e esse foi um grande avanço, entre tantos outros avanços do governo Lula e dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, foi colocar que não todas as trajetórias, os percursos, as histórias educacionais são iguais, porque existem processos de produção de desigualdade que antes estavam fora do sistema educacional e que se deslocaram para o interior do sistema educacional. Só que alguns pareciam não ter percebido isto. O Banco Mundial, que orienta boa parte das políticas educacionais nos nossos países, algumas agências internacionais e, inclusive, o grande referente no processo normativo de orientação da avaliação educacional, que é a OCDE, coordenadora do Programa Internacional de Avaliação PISA. Mas não só esses organismos internacionais, também outros, e muitos intelectuais, e inclusive muitos governos, não apenas governos de direita, também, inclusive, em alguns momentos, governos de esquerda, acabaram caindo nessa tentação de dizer que se estavam todos na escola, a democratização da educação chegou, se instalou, e o direito à educação tinha se transformado numa conquista coletiva. Nosso grande esforço durante esses últimos anos foi tentar demonstrar que isso era uma verdade pela metade, porque ocultava mais do que mostrava as grandes desigualdades que tinham se deslocado para o interior do sistema educacional em sociedades que continuavam ampliando oportunidades e direitos em condições de desigualdade estrutural e inclusive em contextos de aumento da desigualdade. Falar da desigualdade na frente de Laura Tavares me dá um pouco de medo, porque ela é uma das grandes especialistas latino-americanas no assunto, mas o que nós, e os trabalhos da Laura, desde o início, começaram a mostrar que esse era um processo tão complexo que a desigualdade se reproduzia, se tornando cada vez mais complexa. E que não podemos dizer, bom, agora que temos todas as crianças na escola, conseguimos reduzir, sem dúvida, um nível de desigualdade. Mas nós não podíamos deixar de reconhecer que estavam se produzindo outros, que não existiam quando o processo de desigualdade e de exclusão educacional se produzia, impedindo a chegada das crianças mais pobres à escola. O que a pandemia fez foi colocar isso como se fosse uma aula, sim, de um professor genial, a cruel pedagogia do vírus, do Boaventura, em definitiva, essa cruel forma de educar que teve o vírus, que foi dizer aquilo que vocês pensam, aquela normalidade supostamente normal, generosa, que nós comemorávamos e colocávamos num patamar de conquistas incontestáveis, não era tão boa assim. Pelo menos para aqueles que no dia que pela primeira vez na história
do mundo, as escolas fecharam em termos do desenvolvimento das suas aulas presenciais, esses que estavam na escola, mas estavam tendo acesso a uma escolaridade precária, ficaram fora da escola. Ainda que começamos a desenvolver uma enorme quantidade de mecanismos e recursos de educação virtual. Quando as escolas fecharam, pela primeira vez, mais de 95% dos estudantes do mundo foram para casa. E mais de 90% dos professores ficaram trabalhando também com eles à distância. Quando, pela primeira vez, os sistemas educacionais do mundo todo fecharam ao mesmo tempo em março desse ano, o mundo se deparou com a realidade de que estar na escola não é ter direito à educação. E de que estar, inclusive, fora da escola é uma forma tão brutal de negação do direito à cidadania que ainda com o enorme esforço que em alguns países, alguns governos, sem dúvida nenhuma, tentaram fazer para reverter essa exclusão, essas crianças, dentro e fora da escola, continuam tendo um direito fundamental, que é o direito à luta contra toda forma de monopólio do conhecimento negado. Na Argentina, nós assumimos o governo em dezembro do ano passado. Começamos a organizar nosso trabalho para iniciar o ciclo letivo, as aulas, em março desse ano. Uma semana depois de iniciado o ano escolar, as escolas argentinas fecharam. Fizemos um enorme esforço e nós não temos nenhum problema, nenhum medo, nenhum remorso, nenhuma preocupação em dizer isso publicamente. Fizemos, sim, um enorme esforço para tentar evitar o abandono, a exclusão dessas crianças que não têm conectividade, que não têm acesso a meios digitais para educação remota, aqueles que sempre estão entrando e saindo do sistema, aqueles que sempre estão se erguendo e caindo dentro do sistema, mas muitas vezes não conseguimos. É curioso que nós, que fizemos um esforço enorme, aceitamos e reconhecemos que não conseguimos, e tem muitos governos neoliberais no mundo celebrando que no meio da pandemia conseguiram resolver um problema estrutural que os seus países têm há muitos anos, desde que se produziram todos os processos de universalização do acesso e permanência à escola, que é o que nós, em alguns trabalhos, denominamos a inclusão excludente. É ter sujeitos dentro de um sistema que deve garantir direitos, mas manter esses sujeitos numa situação de subalternidade, de precariedade, de abandono. E fazer ou criar a ficção de que eles têm direitos porque estão aí. A pandemia expulsou eles e colocou todo mundo em casa para continuar sua educação. Nosso programa se chama Seguimos Educando, continuamos educando. Só que não dá para continuar educando nessas crianças que moram em favelas, que moram em bairros populares nas grandes cidades, que moram em territórios rurais totalmente afastados, não porque não queremos fazer isso, sino que para fazer isso deveríamos começar a construir uma outra normalidade, diferente daquela que tínhamos, porque o que gera a exclusão dessas crianças não é a pandemia, sino a estrutural desigualdade que se deslocou para o interior do sistema educacional, gerando, dentro do próprio sistema educacional, trajetórias, oportunidades e direitos diferentes. Direitos diferentes é um termo que não faz o menor sentido, porque se são direitos diferentes, não são direitos. O que tem o direito como um princípio fundamental é que é universal. Ter direitos de diferente qualidade é o reconhecimento mais claro de que o direito, de fato, não existe. E isso é, ou pelo menos, que atravessa um enorme problema. Dizer que na América Latina tem pessoas com direitos à educação diferenciados. Por outro lado,
aconteceu uma outra questão, que é, pelo menos, paradoxal. No Brasil se viveu isso com muita complexidade pela situação política que vive o país, mas também no Brasil, como no resto do mundo, foi uma situação muito vivenciada. Digo, pela situação dos estados, municípios e, claro, o governo fascista, reacionário que dirige hoje o destino desse país desde Brasília. Mas estou me referindo a uma questão que é bem interessante e é que, sem dúvida nenhuma, um setor da sociedade que teve sempre uma enorme dificuldade ou enfrentou uma enorme complexidade para poder legitimar o seu papel como um grande agente democrático foram e são os professores. Não os professores universitários que, bem ou mal, sempre conseguimos legitimar a importância da nossa tarefa, mas, fundamentalmente, as professoras, na sua grande maioria mulheres, de educação básica, de educação infantil e das escolas mais afastadas e distantes do nosso país, a educação rural, a educação de jovens e adultos. Também em evidência uma questão que ninguém conseguiu negar, nem por direita nem por esquerda, e é o fato de que, apesar de que sempre se desprecia, se desqualifica o papel dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação, durante todos esses meses, eles se tornaram absolutamente imprescindíveis. Nenhuma família de nenhuma cidade no mundo conseguia sobreviver mantendo as crianças na sua casa com os 100 dispositivos digitais durante todos os dias, e os professores e as professoras começaram a ser claramente reconhecidas como trabalhadoras essenciais, não valorizadas na sua função. É interessante. Digo isso, no Brasil foi mais complexo porque nós tivemos no Brasil uma situação muito especial, que foi um governo que negou sistematicamente a existência de uma pandemia, que combateu todas as formas e estratégias para definir ações de combate, de políticas públicas de combate aos efeitos da pandemia, e, nesse sentido, o Ministério da Educação não fez outra coisa que desorganizar, mais do que contribuir a organizar as respostas públicas à pandemia. De fato, tivemos mudança de ministro da Educação no meio, e como eu sou o secretário de Cooperação Internacional, tive a oportunidade etnográfica de compartilhar eventos internacionais com todos os ministros, até com aquele que durou uma semana. Eu provavelmente fui a pessoa que mais viu esse ministro, que qualquer brasileiro e qualquer latino-americano, porque me reuni com esse ministro 2 vezes na semana que durou. Aquele que contou que tinha feito uma tese que não fez, ou um mestrado que não fez, já nem me lembro. Mas, enfim, o Ministério da Educação desorganizou, mas em muitos países, e é interessante, países muito conservadores na sua orientação da política pública, o caso do Chile, Colômbia, sim? De repente, aqueles que eram colocados como os grandes vilões responsáveis da crise da educação, os grandes inimigos até da educação, que eram os professores, porque faziam muita greve, porque se organizavam, porque lutavam, porque não ensinavam ou transmitiam as competências que as nossas crianças precisam para entrar no século XXI, passaram de vilões a imprescindíveis. De novo a pandemia, deixando o tom pelado. Não há como definir nessa normalidade que nós muitas vezes acabamos ficando com saudade dela e pensando que estávamos vivendo no melhor dos mundos até que a pandemia estragou tudo. Nessa normalidade, nós geramos um muito perverso processo de desqualificação, desvalorização, de desprezo, de humilhação das trabalhadoras de educação que trabalham nos setores mais vulneráveis, mais precários, mais críticos para
a garantia do direito à educação das nossas crianças, especialmente das que vivem em situação de vulnerabilidade. De novo, nada indica que isso continuará. Pode ser que a velha normalidade rapidamente se recomponha. Sim? Nós fizemos vários trabalhos de acompanhamento sobre o que está acontecendo nas famílias durante o início da pandemia, e é curioso que, inclusive, no início, as famílias, pelo menos das classes médias, conseguiam acompanhar as suas filhas e filhos sentando junto com eles no computador para acompanhar. No início começaram a fazer uma coisa muito curiosa, que era espiar a aula. Isso foi vivido com muita preocupação e angústia por parte dos professores, porque vocês sabem que nós professores, mas muito mais os professores do ensino fundamental, têm uma capacidade e um poder extraordinário, que é que quando fecham a porta da sala de aula, eles ficam sozinhos com as crianças. Sim? E é uma coisa que acontece só com a educação, porque ninguém empresta, entre aspas, sua filha ou seu filho para ficar com ninguém num local fechado que não seja um professor ou uma professora. Sim? Isso sempre deu aos professores um enorme poder, porque dentro da sala de aula, sou eu e as crianças. Quando começaram as professoras e professores das escolas que conseguiam trabalhar com meios como esse que nós estamos utilizando agora, a fazer suas aulas por Zoom, Google Meet, ou seja qual for a ferramenta, eles olhavam para seus alunos, como eu estou olhando para Laura, para Ana Lúcia, para Luiz Augusto, mas por trás da câmera, ou no lateral, tinha uma plateia que assistia. Era como se tivessem colocado uma espécie torcida na sala de aula, que ficava em cima olhando. Isso nunca tiveram os professores. No início da pandemia, isso começou a gerar, por parte das famílias, através dos grupos de WhatsApp, das redes sociais, dos espaços, uma série de intercâmbios muito surpreendentes acerca de como trabalhavam os professores. Sim? Então, no início da pandemia, todas as mães, tios, avós, primos, que assistiam uma aula espiando, tinham sempre uma resposta melhor a da professora e do professor para trabalhar esse assunto. Então, aí estava a Laura Tavares, da escola de Buenos Aires, tentando ensinar história latino-americana, e aí tinha um tio que espiava a aula e dizia: essa professora não sabe nada, tem que trabalhar assim. Até que a pandemia durou mais de uma semana. E a segunda semana, já os pais, as mães, os tios já tinham desaparecido na segunda semana, não estavam mais. E, em geral, as mulheres, que foram as que ficaram, sempre ficam as mulheres. Elas que ficavam com seus filhos, netos, sobrinhos, educando, começaram a perceber que ensinar é um pouco mais complexo que dizer como se ensina uma coisa. E isso colocou também em evidência uma questão que, ainda que pouco reconhecida publicamente, porque também não devíamos esperar que essa velha normalidade desaparecesse tão rápido assim, começou a diminuir enormemente a tensão entre as famílias e as professoras e os professores, porque todo mundo começou a perceber que educar é um ato complexo, e é muito mais difícil do que parece. Não apenas por causa do Zoom, porque a que estava do outro lado da tela era a professora, mas a mãe, a avó, a irmã estava do lado. E quando tinha que explicar aquilo mesmo que tinha explicado a professora de uma forma que parecia tão precária, quando ela tinha que reproduzir, se tornava ainda muito mais precária e muito mais indecifrável. Mas, em definitiva, a pandemia colocou em evidência também a enorme complexidade, além da questão do significado da democratização ou da universalidade do direito à educação, a complexidade do trabalho docente.
colocou em evidência também as enormes desigualdades que atravessam os nossos sistemas educacionais, produzindo oportunidades educacionais diferentes. E também colocou em evidência que, sem dúvida nenhuma, as tecnologias, sempre idolatradas na velha normalidade, sim? Se nós voltássemos para trás e recuperássemos os diagnósticos acerca das coisas que precisariam nossos sistemas educacionais para mudar, uma das causas que sempre aparecia era a o estrutural déficit tecnológico no nosso sistema educacional. E, sem dúvida nenhuma, essa é uma razão, isso é um fato importante. Só que também a pandemia colocou em evidência de que, ainda que a conectividade, os dispositivos móveis, os meios digitais de acesso a plataformas de conteúdos digitais são fundamentais, não resolvem todos os nossos problemas. E não apenas não resolvem todos os nossos problemas porque alguns estão afastados deles ou não têm esses recursos, senão que não resolvem todos os nossos problemas porque pedagógica do encontro, da proximidade, do convívio, do trabalho coletivo, da educação, é absolutamente imprescindível. Então, que eu acho que nós estamos hoje experimentando? Ou transitando. Estamos transitando um processo de grande complexidade e de mudanças que podem consolidar transformações democráticas ou, pelo contrário, podem cristalizar a estruturação de formas de organização dos nossos sistemas educacionais profundamente injustos e desiguais. É provavelmente um dos momentos, pelo menos em termos analíticos, não quero dizer para vocês um bom momento para ser funcionário de nenhum governo, porque é o pior momento de história para ser funcionário de um governo, fundamentalmente um governo progressista. Não? Mas como sociólogo, sem dúvida nenhuma, esse é um momento excepcional, porque é um momento de transformação, onde nós, as nossas sociedades, as nossas organizações políticas, sindicais, os nossos movimentos e, claro, também os nossos governos democráticos, enfrentam-se a um enorme desafio, que é assumir que tipo de política vão a encarar, ou de transformações, mais que de política, vão a encarar, porque nós temos uma enorme oportunidade de consolidar e fortalecer processos democráticos, ou um enorme risco de transformar a democracia num processo esvaziado, tutelado e, sem dúvida nenhuma, precarizado, no qual o poder popular, a soberania popular, se limita e os privilégios, o poder dos poderosos, a arrogância, o autoritarismo e a impunidade dos poderosos se fortalecem. Vou dar só um exemplo já para concluir. Desse enorme desafio e dilema que se abre para nós e da enorme responsabilidade que tem hoje na América Latina e no mundo qualquer governo de esquerda, progressista ou popular. Como eu mencionava no final, o uso da tecnologia apareceu como a grande solução no campo da educação, a possibilidade de dar continuidade ao trabalho pedagógico em todos os níveis do sistema educacional, desde a educação infantil
até a pós-graduação, como um recurso absolutamente imprescindível num contexto de isolamento. E se colocou, como falávamos antes, numa dupla dimensão. Uma, evidenciando que a carência da tecnologia e da conectividade impedia a boa parte dos nossos jovens e das nossas crianças ter acesso à educação, ainda que elas eram alunos das nossas escolas, já colocou em evidência esse processo de exclusão vivido dentro da educação, e, ao mesmo tempo, colocou em evidência que, sem ser a panaceia ou a solução, cria oportunidades alternativas que podem ser aproveitadas. Mas essa complexidade que leva, por exemplo, a que muitos países, todos, absolutamente todos, não muitos, todos os países, de novo, com exceção do Brasil, porque o Brasil, o presidente do Brasil e o seu governo continuam negando a existência de uma pandemia, sim? Mas em todo o mundo, a grande estratégia dos governos foi apoiar o desenvolvimento dessas plataformas e criar e ampliar as oportunidades de acesso a elas, mediante a distribuição de dispositivos, computadores, tablets, seja lá o que for. Ampliando também os níveis de conectividade, sim, ou de acesso à conectividade, de formas muito diferentes, alguns mais moderados para o mercado, outros mais públicos. E nós, por exemplo, definimos a internet e a telefonia e a telefonia móvel como um bem essencial. O que significa isto? Supõe a preservação da conectividade e do acesso à conectividade, à internet, à telefonia celular, à televisão via internet e à televisão mesmo, e à TV a cabo, como um direito das pessoas. Portanto, a partir disso, se abre uma enorme possibilidade e também um enorme debate, claro, na sociedade argentina acerca de como garantir isso. Porque uma vez que uma coisa passa a ser um bem essencial, eu tenho que garanti-lo. E não pode estar só regulamentado, normado, guiado, estruturado, controlado, disciplinado pelo mercado. Sim? Outros países não fizeram isso. Nós, por exemplo, ampliamos imensamente o processo de distribuição de equipamentos. A Argentina teve um processo muito interessante, que foi no governo da Cristina Kirchner, que foi um programa chamado Conectar Igualdade, que era um programa de distribuição de computadores. A ideia era chegar a todas as crianças argentinas, muito antes da pandemia. O governo de Macri, que ele falava ter uma visão muito moderna do mundo, tinha interrompido esse programa. E tinha deixado de distribuir computadores. Durante esses 4 anos, enfrentamos uma enorme dificuldade, inclusive de conectividade nas crianças de setores populares, pela falta de equipamento. Mas seja como for, não quero contar a vocês o que fez a Argentina durante esses meses. Nós distribuímos computadores e fizemos todo esse trabalho. Mas todos, mais ou menos, fizeram esse tipo de ação. A possibilidade de ampliar as oportunidades de conectividade, sem dúvida nenhuma, podem fortalecer o acesso à informação, conhecimentos e estratégias de comunicação pedagógica que são, sem dúvida, fundamentais para as crianças e os jovens de setores populares. Mas também ele tem um enorme risco, porque os governos não apenas não só na América Latina, no mundo todo, não só tiveram até agora um papel muito periférico e muito lateral na intervenção no desenvolvimento tecnológico e de conectividade nos sistemas educacionais, sino que também nunca desenvolveram plataformas próprias de acesso a conteúdos pedagógicos. Esse era um processo que estava em desenvolvimento, acelerou-se imensamente desde o início desse ano até agora, e era um processo enormemente concentrado num conjunto de empresas absolutamente monopólicas, desterritorializadas, ou seja, não pertencem a nenhum território fixo,
que vendem serviços e que intervêm com um enorme poder de controle sobre o conteúdo que tem na sua que se utiliza ou ou pode se inserir nas suas plataformas. O que os governos fizeram, na sua grande maioria, foi entrar nas plataformas existentes e começar a disputar melhores oportunidades de negócios contratando essas plataformas. Em alguns casos, essas empresas, basicamente Microsoft, por um lado, Google, por outro, ou inclusive algumas das redes sociais, a irrupção do TikTok, que no início ninguém entendeu muito bem o que tinha que fazer aqui, mas é a disponibilidade de grandes plataformas que permitem que conteúdos pedagógicos possam rapidamente ser inseridos em plataformas existentes e distribuídos nada menos que pelos sistemas educacionais. Nós, na Argentina, estamos hoje discutindo que a única solução ao grande desafio que temos é o desenvolvimento de plataformas públicas de conteúdos pedagógicos. Seria absolutamente inadmissível que um sistema educacional de um país aceitasse que pode garantir o direito à educação sem ter escolas públicas. Teve alguns neoliberais que até pensaram que isso podia ser possível. Defender a ideia da educação. Não podemos ter saúde, aliás, a pandemia também colocou em evidência, não há saúde pública sem hospital público. Não há educação pública sem escolas públicas. Agora, se um dos meios e mecanismos que a partir de agora vão a intervir de forma enormemente potente na articulação e oportunidade de acesso a conteúdos pedagógicos, como são as plataformas digitais, são privadas, nós vamos ter um enorme problema. São escolas públicas, na sua gestão, onde se exerce o trabalho cotidiano de encontro com relação à garantia do direito à educação dos nossos alunos, mas plataformas privadas com mecanismos absolutamente discrecionais para determinar o que conteúdos se inserem nelas, também privadas. Em definitiva, o grande problema que coloca a pandemia em evidência é o problema de soberania pedagógica, que sempre existiu, mas que agora ganha uma dimensão imensa para os nossos países, porque o grande problema vai ser aqui quem controla a plataforma. E não apenas pelas questões estritamente pedagógicas, muito menos, também não apenas, ainda que é uma questão grave, pelos problemas de ciberseguridade, ou de bullying, ou de grooming, ou alguns problemas. É também pela enorme capacidade que tem esses sistemas de absorver, capturar, sequestrar informação e conhecimento. Essa ferramenta que estamos usando não é apenas um meio para a gente se comunicar. É um meio. Eu estou vendo a Laura, a Ana Lúcia, todos vocês, pelo menos uma boa quantidade de fotografias aqui, que imagino que são de pessoas que estão do outro lado, assistindo, e posso estar com vocês aqui, mas não é só isso. Tudo que nós estamos fazendo aqui pode ser transformado num conhecimento e organizado num conjunto de algoritmos que, mediante mecanismos muito não simples na sua formulação e elaboração, mas hoje muito acessíveis para qualquer programador, mediante algoritmos, poder determinar as nossas preferências sobre uma série de questões, as nossas orientações políticas, afetivas. Sim? Já sabíamos isso de antes da pandemia. O Facebook sabe mais sobre a Laura Tavares, que por sinal é muito ativa no Facebook, que a mãe da Laura Tavares, a Maria da Conceição Tavares. E não porque Laura não contou coisas à sua mãe. É simplesmente porque a possibilidade que tem em Facebook de entender do que gosta Laura Tavares, não apenas quando fala, sino quando ela está sozinha, que coisas ela se detém, que coisas ela admira, que coisas ela gosta, que coisas ela desprecia. Sim? E assim faz, como eu gosto da Laura Tavares,
Sempre que eu abro meu Facebook, e Facebook sabe que eu gosto da Laura e me coloca alguma coisa da Laura Tavares. Porque Facebook, como toda rede social, junta os que querem estar juntos. Não me coloca coisas do Bolsonaro, me coloca coisas da Laura, da Ana Lúcia, dos meus amigos. ¿Sí? Isto que parece uma grande oportunidade de relacionamento que criam as redes sociais, transformado num sistema de controle sobre as interações numa sala de aula, é o sonho de controle ditatorial de um livro de ficção científica de Ray Bradbury. Porque imaginem vocês que eu possa transformar o conteúdo de uma troca pedagógica entre crianças e seus docentes, entre jovens e seus docentes, e não apenas entre eles, entre os professores e os alunos, ou as professoras e as alunas, sino entre os próprios alunos. Naquilo que não vem quando eu falo. Sim? Naquilo que eu não consigo perceber dos meus alunos, a rede consegue. Portanto, o grande problema de soberania pedagógica hoje consiste em disputar esse poder, disputar esse controle. E, claro, disputar esse controle contra quem? Contra a Google. E aí aparece um ministro de um pequeno país latino-americano dizendo: e o que eu posso fazer contra a Google? Aliás, se amanhã a Google decide usar o que nós estamos dizendo aqui para qualquer outro fim, pensem vocês quando Luiz Augusto falou que não íamos gravar as perguntas, que agora eu vou concluir, senão não vai ter tempo para as perguntas, mas não íamos gravar as perguntas porque não tínhamos autorização das pessoas. Eu pensei, digo, e quem disse que Google pede autorização de nós para usar tudo o que nós estamos dizendo aqui? Porque a vantagem que tem Google, que tem qualquer rede social, o grande problema que tinha o Trump não queria controlar os chineses quando disputava com eles o TikTok. O que ele queria disputar é o enorme controle que tem poder sequestrar a enorme quantidade de informação que tem uma rede social que reúne crianças e pessoas jovens, que transmitem mensagens em menos de um minuto, de uma forma muito rápida e espontânea. Esse é o poder. Não é que os chineses controlam as redes, porra nenhuma. É quem tem essa informação. Porque quem tem essa informação conhece essas crianças melhor que ninguém. E não se trata só de um problema metafísico ou conspiratório, de controle imperial. Também é isso. Não estou negando isso. Mas o que tem por trás disso chama-se mercado. É grana, é controle, é dinheiro, é poder. É muito dinheiro e muito poder. O sistema de desenvolvimento de plataformas de conteúdos pedagógicos digitais é hoje entre o segundo e o terceiro mercado em expansão com capital de risco. Milhões, bilhões de dólares todos os dias colocados aqui por especuladores. Muitas não sabem nem para que serve isto. Mas todo mundo que tem grana sabe que aqui vai passar, em boa medida, o controle de um poder que é enormemente importante, que é a possibilidade de ter acesso a um local que até agora a democracia havia preservado para si mesmo, a escola. Aquela professora que falávamos antes, que quando fechava a sala de aula, ficava com seus alunos, provavelmente não sabia que ela, nesse ato, estava exercendo seu poder soberano sobre a educação dessas crianças. O que provavelmente nós, como pais, não sabíamos, ou não percebíamos até a pandemia, que o que estávamos concedendo era o poder soberano do Estado de educar aos nossos filhos, ainda que os nossos filhos fossem uma escola privada, particular. Uma vez que os nossos filhos se educam através dessas plataformas,
ese poder soberano aparece interferido. Interferido não por uma máquina. Esse é o engano. Porque muitas pessoas dizem, é a máquina, é o meio. Não, não, não. É por quem a controla. Quem controla a máquina é quem faz o algoritmo. Quem governa o algoritmo são seres humanos. Aliás, brancos e anglo-saxões. E a partir de esses algoritmos, que Luiz Augusto, Laura, Ana Lúcia se encontram, eles pensam espontaneamente, todos os dias nas redes sociais. E amanhã poderão se encontrar espontaneamente também na escola, juntando essas plataformas, os que pensam mais ou menos iguais. Porque juntando os que pensam mais ou menos iguais, eu aprendo a entender melhor os que pensam mais ou menos iguais. Quando o Facebook junta a todos nós, é porque essa junção permite a eles ter muito mais conhecimento acerca de nós. Portanto, dou isto como um exemplo, e não é o único, do grande problema que enfrentamos. Nós hoje podemos ter um imenso poder se desenvolvemos plataformas públicas que os estados reconheçam e reclamem como seu monopólio tecnológico para manter não só a intimidade. Tem muito discurso que é a questão da intimidade, da violência, que é, não estou dizendo que não é, mas não é só crianças. Não é esse só o problema. Senão, pelo controle do conteúdo que transita por essas plataformas e que, sendo ele apropriado de forma privada, como pode ser apropriado quando essa plataforma é privada, se torna uma brutal ameaça, um brutal perigo para a soberania de uma nação, ou de uma dimensão da soberania de uma nação que até agora parecia menor, ou pouco importante, que é a soberania pedagógica. Então, a tecnologia nos abre uma enorme possibilidade, que é conectar, ampliar, democratizar, trabalhar nessa perspectiva, que é a perspectiva dos que defendemos o direito democrático, revolucionário à educação, que é a luta contra o monopólio do conhecimento. Com tecnologia, podemos trabalhar melhor com essas tecnologias. Mas se nós controlamos essas tecnologias, e não se essas tecnologias nos controlam a nós. O grande problema é, bom, que estados fazem isto? Bom, na Argentina nós começamos o processo agora de desenvolvimento de uma grande plataforma pública. É complexo, é caro, é difícil e temos muitos e enormes problemas. As pessoas gostam mais do Google, do Zoom, das empresas multinacionais que produzem conteúdos digitais, porque desconfiam que o Estado vai fazer bem esse trabalho. Com todas as diferenças, isto parece um grande problema da televisão pública. A televisão foi um grande mecanismo de democratização do acesso ao conhecimento. Só que nós perdemos essa batalha. E agora o que temos é Netflix, que é o nosso grande paradigma de liberdade e é o nosso grande paradigma de controle. Disse o dono da Netflix, de forma muito clara e precisa: meu inimigo é o sono de vocês. Eu luto contra a possibilidade de que vocês fiquem dormidos. Preciso que vocês assistam o que tem na plataforma. Nós pensamos que isso é liberdade. Mas, se nós não damos a batalha na educação pelo controle das plataformas, após pandemia, nos enfrentará a sistemas educacionais mais controlados, mais tutelados e mais privatizados. Nunca imaginamos que a luta contra a privatização da educação iria por esse caminho. Essa é a realidade.
Nós pensávamos que o grande tema era controlar o poder das corporações privadas que ofereciam educação através das instituições privadas de ensino. Só que agora temos multinacionais desterritorializadas, deslocadas, sem donos, entrando nas escolas públicas. Nós pensávamos que isso eram os livros de texto, livros didáticos das grandes multinacionais, que estão do passado. E tem uma enorme vantagem esse sistema, que é acessível, é gratuito, pelo menos é gratuito para quem os usamos assim. Os estados terão que pagar milhões. É o que ninguém entende. E com isso termino, sim? Ninguém... aliás, a primeira coisa que deveria se perguntar quem faz um curso com Laura Tavares sobre economia é como pode ser que uma coisa tão valiosa seja gratuita. Aí tem alguma coisa, algum erro. Porque nada que gera tanto valor pode ser gratuito. Porque se gera valor, ele está gerando um lucro em algum lugar. E alguém tem que pagar por esse lucro. Senão estaríamos numa espécie de comunismo tech, que não é exatamente o caso. O grande valor dessas plataformas é o conhecimento que elas roubam. É a apropriação dessas subjetividades que elas se expropriam de forma silenciosa. Mas, além disso, também são negócios de venda de serviços. Na América Latina nós temos, eu sou funcionário de um país, não posso falar dos outros países, sou do Brasil, que não sei porque eu tenho um direito especial de falar mal do governo brasileiro, mas não posso falar mal dos governos dos outros países. Mas eu fico apavorado quando vou nas reuniões internacionais e eu vejo muitos ministros e ministras de educação felizes porque empresas multinacionais doaram sua plataforma de graça. Hoje, amanhã, vai começar a cobrar. Sim? Mas, de novo, não é esse o grande negócio deles. Essa é uma parte do negócio. O esquema de negócios dessas plataformas é a assinatura, cobrar. Mas, olhem vocês, essa, por exemplo, é de graça. Se vocês querem falar mais de 45 minutos, uma hora por Zoom, tem que pagar. Paga muito pouco, mas o grande negócio do Zoom não passa por vender assinatura. Passa pelo enorme potencial que tem o Zoom. Esse é o valor do Zoom no mercado. O enorme potencial que tem de ela ser um enorme dispositivo de conhecimento e de informações sobre milhões e milhões de sujeitos. Aí está o valor. Em definitiva, a pandemia nos deixou nus, como o coitado do Tom, quando persegue o Jerry. Vai depender muito das nossas lutas, das nossas mobilizações, porque a pandemia, além de mostrar os nossos déficits, mostrou também as nossas potencialidades, a capacidade de organização, de luta, de solidariedade internacional, que durante todos esses meses foram expostas mediante formas muito inovadoras e criativas de luta e de mobilização, ainda num contexto de isolamento internacional, social internacional. Portanto, é dessa energia, dessa força de mobilização e de luta, desse encontro e de uma mobilização internacional que nós precisamos ampliar e consolidar cada vez mais, que depende em boa medida que nós possamos enfrentar essa pós-pandemia criando e construindo as bases de uma nova normalidade, não aquela antiga, outra, mais democrática, mais justa, mais igualitária. E essa nova normalidade, se é que estamos obrigados a usar esse conceito de normalidade agora, mas essa nova realidade tem que fundamentalmente reconhecer e se sustentar no campo educacional de que a luta pelo direito à educação é a luta pela soberania de uma nação. E que hoje, mais do que nunca, o que está em jogo no debate, nas mobilizações, nas lutas, nas tensões e nos conflitos acerca de qual será a fisionomia, a estrutura dos nossos sistemas educacionais no futuro, o que está em jogo
e o futuro da soberania dos nossos países. E é nesse sentido que temos que levar a educação muito a sério e fazer um enorme esforço de interpretação, de análise, como estamos fazendo em encontros como esses. Portanto, eu agradeço mais uma vez o convite e espero que continuemos com ou sem essas ferramentas de comunicação disponíveis para poder imaginar novos horizontes, novos temas transversais, como diz a convocação a esse ciclo, a cultura, a educação e também, claro, a vida. Muito obrigado.